Richard Sibbes, ele diz que o pecado, como o diabo, tem medo de aparecer em sua própria semelhança. E os homens buscam glossários, vocabulário justos para intenções mais, intenções vis. Então o pecado, ele não gosta de ser descoberto. O Paulo diz que o diabo vem como anjo de luz. O pecado sempre assim, ele nunca quer ser visto pelo que ele é de verdade. Então o pecado não gosta de ser descoberto. É por isso que muitas pessoas, às vezes, elas ouvem sermões, acham maravilhoso várias doutrinas, mas quando se fala, quando no meio da pregação foi falado de um pecado dela, ela normalmente fica chateada e diz: o pastor estava falando comigo. Você vê, ela pode abraçar qualquer coisa, contanto que não toque em determinados pecados que ela simplesmente abraçou. Não é? Ela devia entender que todo sermão realmente são para todos que estão ali. E todos os filhos de Deus querem não esconder seus pecados, ou se ofender se seus pecados são mencionados. Eles querem mortificar seus pecados. Não é? E o pecado, ele não gosta de ser descoberto. E provavelmente aquela pessoa está dando outros nomes do humanismo secular ou da sua própria racionalização para o pecado. E quando aquilo é exposto de uma maneira que ela não pode racionalizar, como não há arrependimento, então há raiva. Não é? O homem natural geralmente não deseja ser considerado culpado de pecados. Não é? Os secretos ele está escondendo e não gosta de ser culpado dos pecados públicos. Então é verdade, alguns são tão degenerados que se orgulham de seus pecados públicos, mas estão sempre na defensiva. Eu me orgulho disso, orgulho daquilo, mas sempre está tentando proteger porque esse discurso é ofensivo, não é? Porque na verdade ele parece abraçar de maneira total o pecado, mas na verdade ele mesmo sente. Então ele não quer que ninguém fale nada que mostre aquilo como mal. Então muitos não cristãos gostam de ser considerados pessoas decentes, boas, não é? E vão sempre tentar dar bons nomes aos seus pecados. A diferença entre os desejos do não cristão e do cristão pode ser discernida pelo desejo de retidão interior e não apenas exterior. Stephen Charnock, ele observa que as impiedades abertas são contidas por causa do olho do homem, não é? Isso é muito recorrente, não é? Mas os pecados secretos não são controlados por causa do olho de Deus. Ou seja, o olho onisciente de Deus não é suficiente para dissuadir o ímpio de cometer pecado, porque eles são ateus práticos. Eles dizem crer em Deus, mas eles são ateus práticos, eles vivem como se Deus não existisse. É perigoso quando quem se diz cristão faz o mesmo. Muitas pessoas dizem assim, eu já falei isso várias vezes, eu não consigo deixar de olhar determinada coisa, pornografia e tal. Mas quando entra um ser humano, ele consegue. Porque ele não quer que um ser humano veja ele vendo aquilo. Os olhos humanos são suficientes para ele ter a vontade de tirar. Mas você vê, quando não tinha nenhum ser humano, os olhos de Deus estavam ali, mas ele está agindo como se não estivesse. Na verdade, ele é um ateu prático, mesmo um cristão que faça isso. Não é? E o ímpio faz isso o tempo todo. Paulo, após sua conversão, era diferente do que ele era antes. Antes da sua conversão, ele diz que no tocante à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Filipenses 3,6. Internamente, no entanto, ele estava em uma situação ruim. Mas o pecado, aproveitando-se da oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça. Romanos 7,8. Sua conduta externa, ele estava dizendo, era irrepreensível. Mas seu coração era um caldeirão fervente de cobiça que ele não conseguia controlar. Mas ninguém sabia. Não é? Segundo a aparência, a parte externa da lei, ele era o cara mais incrível.
Esses eram seus pecados secretos, que ele e Deus conheciam. Pecados secretos podem não ser um problema para nós, exceto pelo fato inconveniente de que Deus conhece nossos corações melhor do que nós mesmos. Não é? Então, quando se trata do assunto do pecado, uma das verdades mais fundamentais que um cristão deve compreender diz respeito ao completo conhecimento de Deus sobre todas as coisas. O Deus infinito não tem limites para o que ele sabe. Ele não pode aprender, pois ele conhece todas as coisas em si mesmo. Ele conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. Ele existe num eterno presente, não é? Como está no Salmo 94, 9, Isaías 46, 8. Ele, então, tem um conhecimento perfeito de nossos pecados, sejam eles passados, presentes ou futuros. Do ponto de vista de Deus, do ponto de vista dele, nenhum pecado é secreto. Não é? Eles estão no eterno hoje para Deus. O cristão sabe que Deus não é ignorante de nada. Até mesmo pedimos a Deus para nos examinar, conhecer nossos corações e pensamentos e nos mostrar caminhos pecaminosos em nós que nós não estamos enxergando, como a oração no Salmo 139, 23. Às vezes o povo de Deus pode viver e agir como se Deus não existisse. E assim pensam que seus pecados estão escondidos. Como eu disse, pode ter cristãos que são muito mais sensíveis ao olho humano, ele não vai fazer, mas quando não há, porque ele está vivendo como se Deus não existisse. Ele é um ateu prático. Então considere os líderes de Judá na época de Isaías. A Bíblia diz: ai daqueles que querem esconder os seus planos de Deus, esconder os seus planos do Senhor. Eles fazem os seus atos às escuras e eles pensam: quem nos vê? Quem nos conhece? Isaías 29, 15. Portanto, não devemos imaginar como cristãos professos que podemos agir e viver como se Deus fosse cego para nossos pecados. Vez após vez precisamos ser lembrados de que todos os nossos caminhos estão diante do Senhor. Como o Salmo 119, 168 diz, que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. Já que Deus está presente em todos os lugares, conhecendo todas as coisas, nunca podemos escapar do seu olhar onisciente. Podemos, como Jonas, tentar fugir da presença do Senhor, né? Como Jonas fez. Ou, como Adão e Eva, tentar nos esconder de Deus, em Gênesis 3:8. Como ateus práticos, sabemos que Deus existe, mas nossas ações traem tal conhecimento quando pecamos contra o seu nome e sua lei e imaginamos que ele não nos vê, ou pelo menos agimos como ele não nos vê, porque somos muito sensíveis quando um olho humano nos vê. Então, na verdade, quando pecamos, não queremos que ele esteja por perto. Desejaríamos que Deus estivesse longe, que ele não fosse Deus, que ele não tivesse os atributos que ele tem. O que precisamente são pecados secretos? Em sua obra A Anatomia dos Pecados Secretos, o puritano Obadiah Sedgwick, nasceu em 1600 e morreu em 1658, ele oferece uma análise penetrante dessa maneira particular de pecar. Um pecado secreto pode ser aquele em que uma pessoa age sem uma consciência formal de estar pecando, como quando Paulo, em seu zelo, perseguiu a igreja. Além disso, um pecado secreto pode se referir à maneira de pecar. Alguns pecados são, entre aspas, coloridos e disfarçados, não é? Estão camuflados como virtudes. A lisonja pode parecer virtuosa, mas é uma mentira projetada para fins perniciosos. Por exemplo, o controle. Não é? Então, há pecados mantidos fora do palco do mundo e cometidos fora dos olhos públicos do mundo. Um homem pode ser um líder em uma igreja, mas denegrir e abusar de sua esposa e filhos na privacidade da sua casa, sem que os outros saibam. Não é? E como um personagem de O Peregrino de John Bunyan, ele é um santo em público e um diabo em casa.
Finalmente, um pecado secreto pode ser aquele mantido não apenas dos olhos do público, mas também de qualquer olho mortal. Por exemplo, na privacidade do seu computador, com a tela virada para os outros, um homem pode se entregar à pornografia sem que ninguém em sua casa saiba. Então, de acordo com Sedgwick, o olho carnal daquele que comete os pecados não os vê. Ele de fato os vê com o olho da consciência, mas não com o olho de sentido natural. Até mesmo aquelas pessoas com quem ele conversa e que elogiam muito a maneira dos seus caminhos, ainda não podem ver o discurso e os atos secretos de pecado em sua mente e coração. Então, há rumores como um vulcão violento que ocorrem apenas no coração de uma pessoa, mas não se manifestam em palavras ou ações. Muitos observam uma bela montanha sem saber que há uma piscina de magma, né, fervendo e pronta para emergir e destruir qualquer coisa em seu caminho. Então, nossos pecados secretos não são perigosos porque o homem os vê, mas porque Deus os vê e conhece sua fundação oculta. Thomas Watson, falando a respeito disso, ele diz: deixe-me avisá-lo neste dia para não pecar em segredo. Saiba que você nunca pode pecar tão secretamente, mas sempre há duas testemunhas, Deus e a tua consciência. E no dia do juízo, a tua consciência vai estar do lado de Deus e não do teu lado. Então, os pecados secretos também são perigosos porque eles nos enganam mais ainda. Todo pecado é enganoso, não é? Mas esse é mais enganoso. Na verdade, todo pecado, em algum grau, é assim. Ele encobre, não é? E embota a nossa mente. Mas os pecados secretos são particularmente perigosos quando se trata do auto-engano. Nós tendemos a julgar nossos atos externos de pecado com mais rigor ou mais rigorosamente do que nossos pecados internos. Até mesmo desculpando estes últimos porque não se tornaram pecados externos reais. Então é por isso que às vezes a pessoa faz algo, quando todo mundo descobre, ela tem ela fica arrasada, não é? Mas é óbvio que é só por causa da descoberta. Porque não dissemos a uma certa pessoa que achamos repreensível, mas apenas pensamos nisso, não é? Quando alguém faz algo a nós, com ódio em nossos corações, aí nós imaginamos que, como a gente sentiu aquilo, mas ficamos a nossa, imaginamos ter cometido algum ato de retidão, porque a gente pensa, não, eu consegui me controlar. Em vez de eu ver o pecado, eu falo que foi uma virtude, foi um autocontrole. Então, em vez de sermos humilhados por nossos pensamentos, na verdade, acabamos nos aplaudindo, porque sentimos raiva ou ódio, mas como não fizemos nada, então quer dizer que eu consegui me controlar. Então eu tive a virtude do autocontrole. Aí eu acabo me aplaudindo em vez de me arrepender do pecado. E também nos enganamos com nossos pecados ao não entender o que nos restringe. Nós podemos esperar que a lei de Deus e o Espírito de Cristo que habita em nós nos restringam contra pecados reais. Mas muito frequentemente nós somos contidos por meios menores, como o medo da vergonha e do castigo, quando se trata de pecados secretos. E essa realidade nos tornará mais propensos a cometer pecados secretos, porque não há medo de vergonha e castigo quando pensamos que ninguém está assistindo, exceto Deus, é claro. Então, nunca pensaríamos em fazer tais coisas na frente dos outros, como eu disse, que a pessoa pode dizer para mim, não, eu não consigo deixar de olhar pornografia no computador. Mas é óbvio que ela consegue, porque quando entra um outro ser humano, ela consegue parar, tirar a tela, desligar e fazer outra coisa no computador. Ela tem temor do homem, mas só. Então o pecado é interno, mas os pecados secretos são os mais íntimos. Eles surgem do pecado original, como observa Sedgwick. Eles são, de fato, o pecado original agindo imediatamente, que é um pecado completo, um pecado
de semente, um pecado que peca e nunca se cansa, diferente de Atos, não é? A partir desses amores do coração carnal, não é? Nossos pecados reais florescem. Mas se não vamos cometer pecados reais, no sentido do pecado é real, né? Mas no sentido de ser externo, podemos simplesmente desejar desfrutar desses amores ilícitos de nossos corações, porque afinal ninguém está lá para nos repreender ou estragar nossa parada de pensamentos pecaminosos. No entanto, o problema com essa maneira de viver é bastante alarmante. Quando um pecado é colocado em prática, ele pode, se não for mortificado, ser repetido, porque perdemos nossa sensibilidade à culpa e perigo do pecado. Como eu já disse, qual o problema de você passar no dia no mercado de peixe? É que logo você não sente mais o cheiro. Nossos corações se tornam insensíveis e nossas consciências se cauterizam. Um pecado repetido, observa Sedgwick, se transforma em um cabo dobrado em força pelos múltiplas torções. Mas os pecados secretos, eles são muito mais frequentemente replicados em nossos pensamentos do que pecados externos. Isso leva a um fortalecimento das várias cobiças em nossos corações que não são facilmente desfeitas, exceto pela verdadeira mortificação do pecado pelo Espírito. Deus nos olha não como o homem faz, 1 Samuel 16:7, né? Ele busca o coração e exige consequências reais por alimentar o pecado em nossos corações. Se eu tivesse mantido, Davi diz, a iniquidade em meu coração, essa é a reflexão de Davi, o Senhor não teria me ouvido. Salmo 66:18. Tá vendo? Era algo secreto, só no coração. Então podemos enganar os outros com o que acontece em nossos corações, mas não é colocado em prática externamente aquilo, mas nunca podemos enganar a Deus. Para os cristãos, não só devemos saber disso por causa da onisciência e onipresença de Deus, mas também porque Ele realmente habita em nós. Então é muito pior ainda do que o ímpio, que ele tem isso pela onisciência e onipresença de Deus. Deixa eu desligar um treco aqui no meu computador. Um aviso ali do antivírus. Então, em um sentido, esse problema para nós não podemos escapar do olhar de Deus. É um problema que, infelizmente, até isso racionalizamos, como se pudéssemos escapar. Mas, em outro sentido, esta é a solução. O Deus que vê imediatamente pode nos limpar e restaurar. Aqueles que vivem no Espírito desejarão tal purificação interna. Não é? Como Davi orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não pediu só perdão, você vê? E renova em mim um espírito reto. É o clamor de todos os verdadeiros filhos de Deus. Ele não quer só ficar sem a culpa. Salmo 51:10. Mas Jesus fala isso em Mateus 5:8 e também a gente tem isso em Atos 15:9. No caso de Davi, ele foi purificado antes de escrever o Salmo 51, mas ainda desejava mais. Segundo Sedgwick, Davi, como um homem completo, foi purificado, mas ele não foi purificado completamente. Ele tinha alguma graça, mas ele queria mais graça. Aqueles que provaram a graça de Deus desejam por mais. Essa é uma das marcas da graça. Eles nunca estão satisfeitos de que tem graça suficiente, mas querem mais e mais, porque odeiam cada vez mais o pecado que permanece em seu ser. Então, quando
Quando somos feitos santos, isso ocorre internamente, antes de externamente. Santidade externa sem uma mudança interna é hipocrisia, né? O fedor de uma vida farisaica era esse. É o fedor que Jesus detesta, né? Por exemplo, ele fala isso em Mateus 23, todo o capítulo. Então, ao contrário de tais formalistas, odiamos o pecado não apenas porque é público ou mesmo privado. Ao invés disso, odiamos o pecado como pecado, tanto público quanto privado, porque sempre ocorre contra Deus e sempre contra a sua glória. Então, pessoas hipócritas, mesmo cristãos professos, geralmente se preocupam com as consequências e a vergonha do pecado e muito frequentemente se sentem culpadas com uma culpa natural. Mas até mesmo tais preocupações com consequências, vergonha e culpa não procedem de um coração que realmente odeia os primeiros avanços do pecado. Então, as pessoas podem não estar fingindo, entre aspas, mas podem até acreditar que realmente odeiam o pecado como o pecado e podem dar as respostas certas a respeito disso. A santidade que possuímos como cristãos permanece, em certo sentido, perfeita nesta vida. Mas mesmo isso deve ser cuidadosamente explicado, não é? Sedgwick distingue entre uma perfeição de integridade que possuímos versus uma perfeição de eminência que não possuímos. A primeira é resultado de um coração santo que genuinamente se opõe à hipocrisia. A última consiste em uma oposição completa a todas as concupiscências. Então, cristãos verdadeiros não são hipócritas como os fariseus descritos em Mateus 23, porque possuímos a perfeição de integridade, ou seja, somos genuinamente salvos para uma verdadeira santidade. Mas a graça que possuímos ainda é graça em uma alma doente que tem trevas, ou seja, o pecado que habita em nós, em nosso interior. Então, como cristãos, não somos perfeitos, mas há um sentido em que podemos ser externamente acima de qualquer crítica. Isso é, na verdade, uma qualificação para ser um pastor, um líder da igreja. Portanto, é necessário que o bispo seja irrepreensível, sóbrio, prudente, modesto, não beberrão, não violento, mas gentil, não contencioso, não avarento. 1 Timóteo 3, 2 e 3. Então, nós cometemos pecados reais, mas não na medida em que poderíamos ter cometido pecados reais se fôssemos convertidos mais tarde na vida. Por exemplo, a gente pode discernir padrões claros de mudança no comportamento externo em muitos que foram convertidos na idade adulta. Mas o que todos os cristãos, incluindo aqueles que são irrepreensíveis, lamentarão são as abominações internas que surgem com muita frequência em seus corações. Ficamos horrorizados com nossos pecados secretos. Nenhum de nós nesta vida escapa às imaginações revoltantes que surgem em nossos corações, mesmo no meio da oração ou de um culto coletivo, né? Sabemos quando estamos cantando, mas não prestando realmente atenção às palavras. Isso é pecado. Estamos em público cantando hinos belos, mas nossos corações vagam e divagam. Isso é pecado. A adoração não é uma representação. Ninguém além de nós e de Deus sabe. Sedgwick diz: amados, a principal batalha de um cristão não é no campo aberto. Suas contendas são mais internas e seus inimigos estão em seu próprio peito quando ele reformou uma vida má. Ainda assim, lhe custará infinitamente mais para reformar um coração mau. Então, reformar nossa conduta externa, como abandonar linguagem chula, é fácil em comparação com reformar nossos corações pelos meios designados por Deus. Eu vou falando e vou escorregando na cadeira, daqui a pouco eu caio debaixo da mesa, né? E um dia eu caí mesmo, assim, numa madrugada eu estava aqui e estava na beira da cadeira, caí. E depois, como tem uma câmera
aqui da casa, né? Depois o pessoal recuperou a imagem só para rir de mim. Então a dificuldade da batalha está principalmente na batalha interna, que apenas nós conhecemos. Não é? Há pecados secretos, não é? E eles podem ser sérios agravantes contra Deus, escondidos do público, mas talvez cometidos com outra pessoa com um grau de privacidade, podem ser alguns dos mais hediondos pecados. Falsificar registros, impostos, notas, etc. Pode levar a todo tipo de males graves. A fornicação, seja ela qual for, muitas vezes é feita em particular entre duas ou mais pessoas que parecem pensar que um Deus Santo está de férias da sua presença. Então muitos empresários bem vestidos, em ternos, não é, podem ser encontrados visitando bordéis e mantendo uma vida familiar aparentemente bem organizada, enquanto suas esposas e filhos estão inconscientes das perversões do pai ocorrendo em segredo. Isso é hipocrisia e é difícil discernir. Então, como John Milton, que escreveu em O Paraíso Perdido, né, no livro 3, nem homem nem anjo podem discernir a hipocrisia, ele diz. O único mal que ainda que anda invisível, exceto para Deus somente. Nossos pecados não são resultados de uma força puramente externa, mas começam dentro de nós. Então, em cada pessoa há os movimentos naturais do coração, porque de dentro do coração dos homens saem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, o amor ao dinheiro, as malícias, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, o orgulho, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, Jesus diz em Marcos 7, a partir do 21. Não é? O amor ao dinheiro não vem porque você vê outras pessoas tendo alguma coisa. Ou o pecado da luxúria não começa porque alguém vestiu uma roupa inadequada. Não é? Isso são desculpas. Não é? Sedgwick, ele observou que a natureza que te tenta, essa natureza está em ti. É o ventre de muitas e infinitas corrupções pecaminosas e imaginações. Ela lança a maldade, não é? Como a fonte lança a água, faz fluir a água. Então o mundo e o diabo trazem tentações, mas mesmo se não houvesse mundo e diabo, todos teríamos um fogo natural de tentações internas para nos ocupar e nos colocar no inferno para todo sempre. Todos são, por natureza, hipócritas. Não é? Naturalmente, todo ser humano é hipócrita. Há uma grande profundidade de hipocrisia nas almas dos homens, diz Sedgwick, cujo trabalho próprio é ter um caminho secreto contrário à sua profissão aberta. Ou seja, todo ser humano está querendo proteger sua reputação. Até quando eu posso deixar os outros saber sem que isso traga um prejuízo para mim? Mas existem diferentes tipos de hipócritas, não é? Isso significa que não podemos simplesmente dizer todos somos hipócritas e incluir tanto cristãos quanto não cristãos nessa afirmação. Porque existem 3 tipos de hipócritas. A hipocrisia natural, que afeta todo o coração humano e se manifesta em toda pessoa natural. Não é? Em segundo lugar, tem a hipocrisia religiosa destruidora da alma, que se refere àqueles que fazem uma boa exibição externa, mas internamente odeiam todas as formas da verdadeira santidade. Não há prazer em nada daquilo. E 3, tem a hipocrisia ocasional, que se aplica aos cristãos que não são hipócritas não salvos, como os fariseus, mas podem agir de forma inconsistente com sua confissão de vez em quando. Então os cristãos devem estar atentos à hipocrisia. Não é? Não percebemos até que ponto nos abstemos de pecar simplesmente porque queremos que os homens pensem bem de nós em vez de Deus. Agora,
Não há nada necessariamente errado em querer que os homens pensem bem de nós se estivermos vivendo para a glória de Deus e agindo de acordo com isso. Mas o perigo vem quando a aprovação do homem quase apaga a de Deus. Então Sedgwick oferece um teste para nós. Ele diz: agora, experimente-se nisso. Qual é a restrição do seu pecado? Ele diz: suponha que todos os homens do mundo estão dormindo. Suponham que nenhum olho te veja. Suponham que nenhuma língua da justiça humana lhe chame a conta. Não se abriria então vosso coração com toda a vela, né, bem aberta? Não iriam vocês agora, como os leões na noite vagam em busca de suas presas? Não viraria o vosso coração para fora e se soltaria, exporia suas inclinações secretas? Se você tivesse certeza que você se tornou invisível aos olhos de todos? Não fariam isso em qualquer lugar que agora cometem apenas encantos secretos? Então, essas são perguntas valiosas. Para os hipócritas, o que fazem ou pensam em privado seria abertamente cometido se o mundo estivesse em sono profundo. Eles são contidos em suas abominações pelo amor à glória que vem do homem. Mas se essa influência restritiva desaparecesse, então o que os impediria de pecar? Então, o estudo dos atributos de Deus não é apenas destinado a teólogos, pastores. O conhecimento de Deus é vida eterna, não é? João 17,3. Há uma boa razão pela qual Deus está constantemente afirmando em sua palavra que Ele conhece todas as coisas e vê todas as coisas. Ele é o Deus onisciente, onipresente, que não deixa passar nada, não é? Nem Ele é indiferente a qualquer ato cometido em seu universo. Então, o nosso pecado, o pecado que habita em nós, o pecado remanescente, quer nos transformar em ateus práticos, para que vivamos como se Deus não existisse. Mas o Espírito Santo nos lembrará, em conexão com a palavra de Deus, que não apenas Ele conhece todas as coisas e vê todas as coisas, mas o Deus Trino habita em nossos corações. Como Romanos 8,9 diz, Efésios 3,17, 1 João 3,24. Isso é algo especial, não é? Da aliança, do pacto pelo qual Deus se identifica conosco. Nossos pecados secretos são, em certo sentido, piores do que os de um não cristão. Isso porque temos o poder de resistir ao pecado e o conhecimento de que cometemos nossos pensamentos e ações malignas enquanto em união com Cristo. E o ímpio é óbvio que não. Mas, ao mesmo tempo, podemos pedir a Deus que molde nossos pensamentos e vidas privadas de acordo com sua vontade e para a sua glória, sabendo que Ele nos dará se nós pedirmos isso. Da mesma forma, isso nunca deve ser considerado uma licença para o pecado. Esse Salvador não nos abandonará, mas na graça nos purifica e nos transforma. Por isso, sempre que alguém quer usar a graça para continuar pecando, só mostra a falta da ação da graça em sua vida. Além disso, a consciência dos pecados e dos pecados secretos nos lembra da glória da justificação pela fé somente. Alguns estão mais preocupados com a justificação apenas pelos homens. Mas quando consideramos seriamente os pecados secretos, bem como os pecados públicos, somos deixados indefesos diante de Deus. A justificação tem que ser pela fé somente, já que temos tantos pecados privados, além dos públicos, que seria insanidade pensar que poderíamos estar diante de Deus em nós mesmos com uma consciência limpa e justos. Então, um pastor do século XVIII, Samuel Stanhope, ele dizia que certa vez pregou em um sermão sobre pecados ocultos. E nesse sermão ele perguntou quantos pecados escaparam ao nosso conhecimento ou observação, mesmo no momento de cometê-los. Quantos, ao revisar a vida,
escaparam à nossa memória? Quantos foram encobertos pelo engano do amor próprio? Quantos foram confundidos com virtudes devido ao efeito de falsos princípios? Quem pode entender seus próprios erros? É a pergunta de Davi. Somos todos como uma coisa impura, nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Purifica-nos, ó Senhor, de nossas faltas secretas. Verdadeiramente, Pai, a gente ora, purifica-nos de nossas faltas secretas e nos justifique através de Cristo somente pelos muitos erros dos quais não estamos cientes. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva.